Às vezes nossos planos fracassam. Às vezes tudo aquilo que a gente sonhou que iria acontecer com nós mesmos, né, os nossos objetivos, casar, ser um jogador famoso de futebol, ter uma banda de rock de sucesso, ou ter uma casa antes dos 30 e um carro. Às vezes isso não acontece. E muitas vezes a gente chega até bem perto disso acontecer, só que acontece alguma coisa que a gente se vê na obrigação de recomeçar. E esse novo começo pode dar muito medo, principalmente se nesse recomeço a gente vai morar sozinho, que foi o que aconteceu comigo. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu recebi um comentário aqui de uma pessoa falando: pô, você deveria falar mais sobre sair da casa dos pais ou morar sozinho, não para quem tá saindo a primeira vez, mas para quem está recomeçando de alguma forma. E eu acho que eu tenho algumas coisas para falar, principalmente porque eu passei isso também. E hoje, depois de alguns anos que isso aconteceu, tem algumas decisões que eu tomei que me ajudaram a estar aqui. Né? Eu não sou exatamente o mesmo Gustavo que estava lá, apesar de eu ser o mesmo. Como é que foi para mim? Como é que eu me vi obrigado a recomeçar e principalmente indo morar sozinho pela primeira vez? Eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 18 anos, eu tinha um grande objetivo de ter uma banda de rock de sucesso, ou no mínimo viver da banda. Eu acreditava que fazer shows com a banda seria o suficiente para me sustentar. Não aconteceu. Né? A gente até conseguia um trocado ou outro, tinha que ter um trabalho para se manter, mas parecia uma realidade muito distante poder realmente ter uma vida funcional adulta tendo a banda. E aí, por inúmeros motivos, né, a banda acabou. E eu tava lá nos meus 23, 24 anos, mais ou menos. Eu, cara, era o sonho da minha vida fazer a banda acontecer. E aí eu vi que aquilo não iria acontecer. Eu que morava com os dois caras que faziam parte dessa banda, me vi sozinho. Né? Eles foram morar com as suas esposas, eu fiquei sozinho. Falei, pô, agora eu tenho que recomeçar. E naquela época, aquele sonho ainda ficava persistindo, né? Então eu falei, não, já que não tem banda, eu vou começar a gravar alguns vídeos, eu vou começar a fazer o negócio acontecer sozinho. Eu vou começar a tocar violão, eu vou começar a cantar e tudo mais. E eu estava totalmente despreparado para que isso acontecesse, né? Eu não sabia tocar violão direito. Na banda eu tocava baixo e cantava. Então não era um músico excepcional, era autodidata, mas um autodidata preguiçoso. Não estudava muito técnica, né? Eu gostava mais de tirar músicas, eu tinha um repertório grande, mas não tinha técnica nenhuma. Então eu comecei a perceber que aquilo ali, na verdade, eu estava caminhando por um caminho de frustração, porque eu estava preso àquele sentimento de eu preciso fazer isso dar certo, eu preciso fazer isso dar certo. Eu percebia que era aquele sentimento que estava piorando a minha vida. Eu lembro que na época de banda ainda, o baterista que tocou com a gente por um tempo, ele também estava passando por um recomeço. Ele foi morar com a namorada dele e ele passou a vida tentando ser um jogador profissional de futebol. E aí ele estava se reencontrando ainda ali no meio da bateria, da música, ele tocava bateria e tal. Logo, essa namorada de anos se separou dele. Então, isso é uma coisa natural, né? Isso acontece. Muitas vezes a gente se vê obrigado a recomeçar. E é isso, né? Tem que lidar com isso e fazer com que a coisa aconteça. Uma das coisas que eu percebo que me ajudou muito nesse recomeço foi entender mesmo, não, não olhando para o que aconteceu, não entendendo os motivos ou o que. Enfim, mas entender como eu encarava tudo aquilo que aconteceu. E eu fiz isso usando o diário. Né? Toda noite eu sentava e os pensamentos que vinham eu colocava ali para organizar tudo aquilo que tinha acontecido na minha cabeça. Não tentando entender o porquê que a pessoa fez o que ela fez, ou porquê que eu fiz o que eu fiz, ou enfim, mas tentando entender o que aconteceu, contando aquela história, tentando contar aquela história de forma, né? Beleza, foi isso que aconteceu, essa é a história. Ponto. E aí vem a virada. Quem sou eu dentro dessa história? Quem sou eu a partir daqui? Este é o marco zero. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu percebo que quanto mais eu tentava me prender àquela coisa emocional, a expectativa de ter tido uma banda, quanto mais eu olhasse para aquilo de forma emocional mesmo,
mais frustrado e mais distante de viver uma vida próspera eu teria. Eu sei que não é fácil a gente simplesmente abandonar tudo aquilo que aconteceu. E não é abandonado. Eu uso muito do que eu aprendi na época de banda, de comunicação com os caras, os erros que eu cometi, né? Tento não cometer mais, ninguém é perfeito. Trabalho em equipe, questão de música mesmo, da mixagem, de equalização, muitas dessas coisas eu uso na minha profissão hoje, então não dá para abandonar 100%. Mas eu entendi que aquilo foi um capítulo e que o sentimento que eu deveria ter não é um sentimento de frustração, mas de gratidão, né? Um sentimento de agradecimento que aquilo tenha acontecido comigo. Quando eu consegui tirar essa sensação de aquele lugar me pertencia e eu quero fazer parte daquele lugar porque, sei lá, né? É uma coisa irracional quase. E passei a entender, tipo, beleza, aquilo aconteceu, sou grato por ter passado por aquilo, mas eu estou aqui e é aqui que eu tenho que agir. Não é lá. Lá já foi. Quando eu entendi, quando eu virei essa chave, as coisas começaram a fluir. No começo com uma certa dificuldade, no começo com uma certa insegurança, mas aos poucos eu fui permeando, quase como se aquilo não tivesse acontecido a mim de fato, mas a um outro personagem, a um outro momento da minha vida mesmo, né? Não é como se eu fosse duas pessoas, mas é uma escolha minha agir diferente diante daquela situação. Não ficar batendo a cabeça diante daquela situação. E isso pode ser muito útil para você que muitas vezes passou por um relacionamento traumático, né, que a pessoa brincava com seus sentimentos, maltratava, né, N situações que podem acontecer. Muitas vezes você fica preso naquilo. Muitas vezes você fica presa naquilo. Pensando por que que a pessoa fez, eu não merecia, é injusto. E todas aquelas amarras que você tem naquela situação, mas quanto mais você se amarra, pior é a sua vida atual. Porque aquela amarra tá te segurando lá, ela não tá te permitindo recomeçar. Quando você consegue cortar essas amarras sentimentais, e muitas vezes o processo de escrever um diário, quando vier essas sensações, vai te ajudar muito, você vai entender que não importa. Que não importa o que aconteceu com você. Não importa mesmo. Você sempre tem o hoje para fazer diferente. Não importa que você casou com uma pessoa que te traiu. Isso te traumatizou, isso te marcou para sempre. Só se você quiser. Imagina só. Poxa, eu tentei fazer uma banda, não deu certo. Nada mais vai dar certo na minha vida. Que isso? Não é verdade. Tanto não é verdade que todo o investimento, esforço intelectual e financeiro que eu fiz na minha empresa tem dado frutos. É lógico que demorou, é lógico que eu tive que trabalhar pra caramba, trabalho até hoje, mas tudo isso veio desse rompimento com o meu passado. Não um rompimento de negar, eu não nego o meu passado, eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu estava lá, eu sei o que eu passei, mas eu sei que aquilo lá não é o meu eu todo. O meu eu todo está em construção. E tudo isso tem um livro muito interessante que eu vou deixar aqui para você ler ou ouvir, se você quiser, tem no YouTube também de graça, que é Coragem em Desagradar, ou alguma coisa assim. Se eu tiver errado, eu vou corrigir aqui na edição. É um diálogo entre um senhor e um jovem, baseado na psicologia adleriana, do Alfred Adler, que ele fala bastante sobre isso, né? Sobre os traumas, sobre a atitude do seu momento presente. É uma leitura que eu recomendo para todo mundo. Vai te ajudar muito se você estiver passando por esse processo de recomeço, principalmente se você está indo morar sozinho ou sozinha depois de um relacionamento frustrado ou alguma coisa assim. E pode estar parecendo que não tem muita salvação, não tem muito futuro, mas acredita, tem. Ainda há esperança. Sempre é tempo de melhorar. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para continuar acompanhando e eu te vejo no próximo. Abraço!